Pare de julgar as pessoas. Sim, essa palavra é muito forte e vai transformar muitas realidades da sua vida. Pare de julgar as pessoas. Inclusive, na mensagem de hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas fizeram. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Como foi isso? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica na mensagem todas. E ao final, se essa mensagem fizer sentido para você, e eu acho que vai fazer muito sentido, compartilhe com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Vamos para a mensagem de hoje? Pare de julgar as pessoas. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 seguintes. Embora eu seja livre em relação a todos, tornei-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os judeus, comportei-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Com os que estão sujeitos à lei, comportei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu não esteja sujeito à lei, a fim de ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Com aqueles que vivem sem a lei, comportei-me como se vivesse sem a lei, embora eu não viva sem a lei de Deus, pois eu estou sob a lei de Cristo, para ganhar aqueles que vivem sem a lei. Com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a qualquer custo. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para me tornar participante dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eita, que palavra forte, bela, transformadora em nossas vidas. Hoje a mensagem vai ser direta e direta ao ponto. Acolha essa palavra, pois essa palavra vai mudar, inclusive, a forma como você enxerga as outras pessoas. Na ótica de Paulo, eu começo o primeiro ponto é responder uma pergunta que muitas pessoas me fizeram. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo após a conversão? É o que muitas pessoas me perguntaram. Quer dizer que foi após a conversão? Nós estamos numa série chamada Combatendo o Bom Combate e o personagem principal é Saulo de Tarso, o grande apóstolo Paulo de Cristo, né? E a pergunta que as pessoas fazem é, após a conversão, ele era Saulo, depois que se converteu, virou Paulo? E eu quero dizer para vocês que Deus não mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Não aconteceu. Muitos supõem isso porque pensaram que a conversão dele ao cristianismo gerou essa mudança de nome. Não. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, mas para manifestar lá em Mateus 16, 18, o significado que Pedro teria na igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. No caso de Paulo, não houve essa ordem de Deus para ele mudar o nome de Saulo para Paulo. E aí você me pergunta, então, mas como é que ele ficou conhecido como Paulo? Ora, Paulo de Tarso, judeu, circuncidado no 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, um hebreu, parente dos hebreus, em observância à lei dos fariseus. Ele mesmo diz isso em Filipenses 3:5. O nome hebreu dado de seus pais a ele era Saulo. Esse é o nome hebreu. E o seu pai era um cidadão romano. No entanto, o Saulo herdou a cidadania romana do seu pai. E Saulo também tinha um nome latino, o nome romano, que era Paulo, lá em Atos 16:37. Então, na verdade, ele tinha dois nomes, o nome hebreu, Saulo, e o nome latino, Paulo. Então ele já tinha, era o costume de dois nomes, começou a se tornar um costume naquela época dele. Então, como ele nasceu em um ambiente fariseu rigoroso, lembra, seguidor fiel da lei de Gamaliel, o nome Saulo era o mais adequado para ele usar. Então ele usava o nome dele, o nome hebreu, Saulo, normalmente. E após a conversão, depois da sua conversão, ele decidiu usar o segundo nome que ele tinha, que era Paulo, o nome latino, para anunciar o evangelho a todos. Ou seja,
para atingir a todos. E aí vem o tema da palavra que eu quero falar para vocês hoje, sabe? Ele ficou conhecido como Paulo, o apóstolo dos gentios. E adotar esse nome, o que tem a ver isso com a palavra de hoje? Para de julgar as pessoas, tem tudo a ver. Isso aqui que eu falei para vocês, presta atenção. Por isso que eu disse que era o primeiro ponto. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Paulo adotou esse nome com uma intenção, não julgar as pessoas. Era o método dele de se aproximar das pessoas. Ele lhes transmitiu o evangelho numa linguagem, num estilo que elas poderiam entender, que as pessoas entendessem. E nós deveríamos exatamente pegar esse exemplo de Paulo com o seu trabalho de evangelização, sabe? Nós não precisamos adotar um novo nome. Tem gente que pensa que para conversão, agora eu vou mudar o meu nome porque eu me converti, porque aconteceu uma transformação na minha vida. Não, nós deveríamos nos empenhar no anúncio do amor de Deus às pessoas, na preocupação de atingir as pessoas, ser tudo para todos, sabe? E nós deveríamos nos aproximar do estilo delas, no máximo que pudermos. O grande problema, aí vem o segundo ponto. O segundo ponto de hoje é esse: para de julgar as pessoas. Hoje o que eu vejo é muitas pessoas que vivem de levantar polêmica julgando as pessoas sem antes ter conhecido. Você já viu isso? Coloca aqui, comenta aqui. Você já viu muitas vezes isso? Hoje, até gente que é evangelizadora vive de fazer polêmica com o comportamento das pessoas, com os costumes das pessoas, julgando as pessoas sem nem conhecer. Não conhece, não caminhou, não conviveu, não esteve no meio e julga. E vive de fazer polêmica. Tem gente que vive de fazer polêmica, até gente que evangeliza. E aí nós deveríamos pegar esse exemplo, inclusive de Paulo, sabe? Porque a palavra é muito clara. Quando Paulo se aproxima de todos esses, qual era a intenção de Paulo? Ganhar a todos. Quem vive julgando as pessoas, quem vive nesse ponto de levantando polêmica, julgando, sem conhecer as pessoas, sem nem mergulhar, sem caminhar com elas, e aí vem o ponto da palavra, é exatamente, você está distanciando. O julgamento nos distancia das pessoas, inclusive de conhecê-las. Você vai perder a oportunidade de conhecer grandes. Eu já vi. Quem aqui já passou por isso? Você olhava para alguém, você tinha um julgamento daquela pessoa, mas quando você conheceu realmente, aquela pessoa era muito melhor do que você imaginava. Aquela pessoa era muito mais interessante e talvez se tornou um grande amigo, um grande irmão, um grande companheiro de batalha, uma pessoa agradabilíssima na sua vida, alguém que contribuiu muito na sua vida. Quem aqui já teve isso? Comente aqui. Comenta. Quem já passou por isso? O julgamento, esse fazer polêmica sem conhecer as pessoas, ele cria muros. E eu vou dizer para vocês, não crie muros, construa pontes. O problema da nossa sociedade hoje é que nós vivemos de construir, ou melhor, de criar muros. Cria um muro. Daqui a pouco eu estou fechado dentro de um mundo onde eu vou estar lá dentro. E o pior é que Deus vai estar fora. As pessoas estarão fora. E aí, quem não vive para servir, não serve para viver, e é verdade, porque aí eu só quero servir a mim mesmo, as minhas ideias, aos meus valores, aos meus conceitos, e não dou nem espaço de conhecer ninguém para entender. E aí São Paulo diz: embora eu seja livre em relação a todos, olha como é forte isso, embora eu seja livre, tornei-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ei, amado, quem constrói pontes ganha mais. Mas quem levanta muros sempre perde. Sempre perde. E aí São Paulo vem dizer uma coisa interessantíssima: com os judeus, comportei-me como judeu. Ah, não, eu vou criar uma polêmica porque eu não concordo. Não. Com os judeus eu comportei-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. E ele diz mais: com os que estão sujeitos à lei, comportei-me como se eu estivesse sujeito à lei, embora eu não esteja sujeito. Olha como ele deixa claro isso. Embora eu seja, ele até diz no começo, eu seja livre em relação a todos, com aqueles que estão sujeitos à lei, eu comportei-me como eles, embora eu não esteja sujeito à lei. A fim de quê? De ganhar aqueles. Olha, o pensamento de São Paulo era sempre ganhar. Entenda, subtraindo não se ganha.
é multiplicando, sabe? É trazendo para perto. Isso aqui é bem simples, quando ele diz assim: com os fracos tornei-me fraco. Tem gente que está numa arrogância tão grande, num orgulho tão grande, que eu não me misturo, meu irmão, ao invés de julgar, se aproxime, caminhe lado a lado, conheça, inclusive os fracos, talvez aqueles que você não dá nada por eles, talvez aqueles que você não acredite muito, e talvez um dia você passou por isso, talvez hoje você que está na arrogância e no orgulho, passou pela situação das pessoas não acreditarem em você, das pessoas julgarem você, e aí, olha como é bonito quando ele diz assim: para ganhar os fracos, tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a qualquer custo. Faço isso por causa do Evangelho, para me tornar participante deles. Então, tornar-se tudo para todos, a fim de salvar alguns a qualquer custo. Que hoje nós possamos aprender esse ardor, esse amor missionário de Paulo. Que não foi Deus que mudou o nome dele, mas ele que escolheu o seu segundo nome para que ele pudesse atingir mais gente. Com o nome latino, lembre-se que o Império Romano, naquela época, dominava o mundo conhecido, e com o nome romano ele poderia chegar a muito mais pessoas. Ele podia atingir muito mais pessoas, e com esse nome, foi assim que ele foi conhecido entre os gentios, com esse nome ele ganhou a muitos para Cristo. Muitos. Onde ele chegou, ele fez a diferença, porque Paulo tinha no seu coração um desejo imenso de levar o amor de Deus às pessoas, de transbordar. Então vou dizer uma coisa: seja uma pessoa, quero concluir essa palavra agora, seja uma pessoa transbordante, seja uma pessoa abundante. Somente pessoas escassas vivem de julgar os outros, vivem de construir muros, de se fechar nas suas ideias e nos seus ideais, de forma que todo mundo que está fora disso não presta. Somente pessoas escassas. E aí, por isso que não prosperam. E quando eu falo de prosperidade, é um crescimento integral, ou seja, ter uma vida como uma obra de arte, uma vida bela, uma vida plena e feliz. Vivem amargurados, ranzinzas, irritados. Você vê claramente no semblante da pessoa. Você vê, e hoje eu vejo até semblantes evangelizadores, é uma cara ranzinza, fechada, angustiada, amargurada, como se estivesse sempre com muita raiva, como se estivesse sempre infeliz. Ei, Cristo é a nossa felicidade. Os cristãos, os mártires, eles morriam sorrindo, com alegria, mesmo sendo chicoteados e martirizados, eles tinham a alegria do Cristo. Então, olha, meu irmão, minha irmã, pare, é a mensagem de hoje, de julgar as pessoas. Pare de construir muros e comece a construir pontes para que você tenha uma vida plena, uma vida feliz, e que a nossa evangelização possa atingir a muitos através do transbordar da abundância. Seja tudo para todos. Aproxime-se de todos, ame a todos. Lembre-se de uma coisa: ninguém vai mudar ninguém, mas nós podemos inspirar as pessoas. Aqui fecha bem essa palavra. É ou não? Você já percebeu? Quantas vezes você já tentou mudar seu marido ou sua esposa e não conseguiu? Quantas vezes você já tentou mudar o seu filho ou a sua filha e não conseguiu? Quantas vezes você tentou mudar as pessoas e não conseguiu? Ninguém muda ninguém. No máximo, nós somos capazes de inspirá-las. Então, sorriso no rosto, seja tudo para todos. Aproxime de todos sem julgamento, que anuncie o amor de Deus, sabe? Anuncie o amor de Deus. É isso que nós fazemos aqui todos os dias. E eu quero rezar por você agora. Mas antes de fazer uma oração por você, eu queria convidar você a se inscrever nesse canal. Você vai ver em vermelho aí abaixo do meu nome, Geraldinho Correia, tem inscrever-se. Clica aí, inscrever-se nesse vermelhinho, vai aparecer um sino e você clica no sino e a mensagem todas. Todos os dias você vai receber uma mensagem dessa, Palavra de Força e Coragem, às 5 da manhã, já com uma direção espiritual para esse dia. Se Deus nos colocou
no caminho do outro. Se você é a primeira vez que você está aqui, muito prazer em conhecê-lo. É uma alegria ter você aqui, é um espaço para todos. E se Deus nos colocou um no caminho do outro, é porque Ele quer que nós trilhemos um caminho juntos, uma direção espiritual juntas. E esse ano nós estamos caminhando rumo ao triunfo. Esse é o ano do triunfo. Então, se inscreve no canal e se essa mensagem fizer sentido para você, compartilhe para o maior número de pessoas que você puder no seu WhatsApp. Quero rezar por ti agora. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, recebe os teus filhos e filhas que aqui estão nesse momento e derrama uma bênção especial sobre eles neste dia. Uma bênção de livramento, uma bênção de proteção, especialmente uma bênção de liberdade. Tira todo bloqueio, fechamento, muros que foram construídos e dá-nos a capacidade de construirmos pontes para sermos tudo para todos, assim como foi São Paulo. E dá-nos a força para prosseguirmos decididamente rumo à meta que é o céu. Livra-nos de todos os males e perigos desse dia. Pedimos isso em nome de Jesus e pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. E diga bem forte: amém. Olha, meio-dia em ponto, eu rezo todos os dias o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Quero te convidar a rezar comigo. Que Deus te abençoe e te guarde, força e coragem.